Bem-vindo à série Espiritualidade e Vida Cristã. Eu estou tratando com vocês sobre a essência de uma espiritualidade cristã, o que significa ser cristão. Nós estamos vendo esse crescimento dos evangélicos no Brasil. Será que há um despertamento, um avivamento espiritual acontecendo? E quais seriam os elementos básicos de uma espiritualidade cristã? Mas no vídeo anterior eu levantei a questão de uma espiritualidade sem Deus. É possível uma espiritualidade sem Deus? Nesse vídeo eu quero continuar um pouco mais a tratar desse assunto de uma espiritualidade com Deus ou sem Deus. Será que o homem pode conhecer esse Deus invisível, eterno, universal, esse Deus todo-poderoso que a gente experimenta no coração ou não? Bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e participe. Será que você nunca experimentou Deus dentro do seu coração, falando dentro de você? Dizendo, eu sei, meu filho, que talvez você me busque mais e está tentando se aproximar de mim, enquanto o seu desejo de me conhecer não é realizado e você se sente talvez frustrado, incompleto, vivendo pela fé, não tocando, não ouvindo, crendo num Deus invisível. Mas eu quero dizer para você que eu estou perto de você, eu conheço você, eu amo você. Será que você nunca sentiu esse Deus presente, mesmo em meio à dor, ao desalento, e esse Deus falando no seu coração, nada vai poder me separar de você. Eu nunca vou te abandonar, eu sempre estarei contigo, eu te amo, até o final dos tempos. Mesmo que a gente não se encontre ainda face a face, você em breve vai poder ouvir minha voz, sentir meus braços amorosos, você vai ver minha glória, você vai sentir a intensidade do meu amor por você. Por enquanto você ainda não recebeu plenamente o que eu tenho prometido, espere com paciência, determinação, integridade, alegria, porque aquele que perseverar até o final será salvo. E na verdade esse é o espírito daquilo que a gente lê muito nas Escrituras, na palavra de Deus, sobre Deus. Esse Deus que a gente conhece, a gente olha apenas uma parte dele, né? A gente não tem uma visão plena desse Deus todo-poderoso, esse Deus criador dos céus e da terra. E isso se torna evidente muitas vezes quando a gente pensa em nós mesmos, em cada um de nós, os aspectos da nossa vida, né? O Instagram, o Facebook às vezes projetam apenas um pedaço da nossa identidade, aquele sorriso mais bonito, aquela face mais bonita, aquela foto legal. Dificilmente a gente coloca uma foto feia, né? Aquela foto pior, aquela foto do amanhecer. Há um ensimesmamento muito grande, né? Há um narcisismo muito grande nas redes sociais. Cada um de nós é visto em relação a pessoas diferentes. Você talvez seja pai, então você é visto como pai para seus filhos. Você talvez seja filho para os seus pais. Você, para os seus amigos, é um companheiro. Para os funcionários da sua empresa, você é um chefe. Para o seu chefe, você é um funcionário. Para o seu líder, para o seu pastor, para o seu padre, você talvez seja um membro. Meus alunos da faculdade teológica, por exemplo, podem saber que eu tenho 2 filhos, porque às vezes eles veem eu falando sobre isso nas redes sociais, ou numa palestra, e assim por diante. O meu ponto é o seguinte, embora você seja apenas uma pessoa, os outros terão concepções diferentes de você, dependente das interações, dos níveis de relacionamento que eles têm com você. Da mesma forma é a nossa relação com Deus, o que nós conhecemos de Deus. Qual parte nós conhecemos de Deus? Esse Deus é tão infinito, tão enorme, tão grande, tão poderoso, tão altíssimo. E nós às vezes conhecemos apenas um pedacinho dele. Mas qual é o mínimo de conhecimento necessário para que a gente possa dizer que conhece um pouco desse Deus verdadeiro? Talvez a visão mais clara de Deus seja Jesus Cristo, o Cristo de Nazaré. Não é? E aquele que talvez conheça um pouco mais do Cristo, do Cristo humano, do Cristo, a imagem de Deus, o Senhor, o Salvador da sua vida, talvez conheça um pouquinho mais sobre esse Deus. Né? Há muitos que confessam Jesus como o Senhor de suas vidas, que creem em Jesus, mas não obedecem. Não é? Há muitos que até mesmo obedecem os mandamentos de Cristo, mas parece que não estão unidos numa espiritualidade mais profunda, não há uma relação amorosa com Deus. Há vários exemplos na Bíblia de pessoas que parecem conhecer Deus, mas nunca experimentaram Deus na sua vida. Há um exemplo clássico de um general sírio, Naamã, que após ser curado da lepra, o texto fala que ele precisou se lavar 7 vezes, simbolicamente se lavar no rio,
ele teve seu coração aberto para adorar a Deus, mas ao mesmo tempo ele presenteou o servo do profeta no momento de desobediência, e esse servo se torna leproso. Muitos hoje que talvez afirmam serem curados por Deus não o conhecem. Muitos que talvez afirmem que experimentaram milagres de Deus em sua vida nunca o reconheceram como o Senhor das suas vidas. O rei Nabucodonosor, o líder do grande império babilônico, teve uma experiência semelhante após uma crise de insanidade em que ele é colocado no meio dos animais, ele perde a sua razão, perde o seu reino, e ele se sente no futuro tocado pela bondade de Deus, ele entende a tremenda majestade de Deus, o absoluto controle de Deus do universo inteiro, da soberania de Deus, irresistível. Então ele registra seu orgulho, sua vaidade, e ele então adora o Rei dos Céus. E há muitos outros casos assim nas Escrituras. Os israelitas, por exemplo, cantam louvores a Deus após a libertação dos egípcios, a travessia do Mar Vermelho, mas logo se esquecem das suas obras, dos milagres, da voz de Deus, e com frequência eles reclamam de Deus no deserto, eles agem com desdém diante dos dons, eles rejeitam todas as benesses de Deus. E como resultado, você lê o texto, ele fala que mais de 3 milhões de judeus que emigraram do Egito morreram no deserto, vagando numa tortuosa, dolorosa peregrinação de 40 anos. Apenas 2 pessoas daquele grupo inicial do povo imigrante, Josué e Caleb, que saíram do Egito, chegaram à terra prometida da Palestina. Eu espero que a diferença estatística hoje seja muito maior, daqueles que falam conhecer Deus, que sejam 3 milhões para apenas 2 daqueles que realmente sejam salvos. Mas Nabucodonosor, Naamã e as histórias do povo de Israel e outras histórias da Bíblia mostram o seguinte, que crer em Deus, presta atenção, não quer dizer conhecer a Deus. Até os demônios creem, não é? Apesar de terem perdido seu conhecimento profundo, espiritual de Deus, eles creem em Deus e temem. Há muitos evangélicos, católicos, espíritas capazes de uma grande percepção espiritual e percebem que tudo é de Deus, que Ele é Deus verdadeiro, mas apesar de conhecer Jesus, nunca se encontraram com a pessoa de Cristo, não têm um relacionamento com Jesus. Há inúmeros programas de TV, cultos, que falam sobre conhecer Deus, mas na prática a relação com esse Deus criador que nós temos é muito pequena. Então também reconhecer a existência de Deus não quer dizer conhecer Deus. É muito possível encontrar inúmeros frequentadores das igrejas que passam décadas e décadas frequentando reuniões, cultos e missas que não têm conhecimento espiritual mais profundo da pessoa de Deus. Sentem fortes emoções, têm sentimentos espirituais, mas isso não significa experimentar Deus. Nós precisamos de mais alguma coisa para realmente reconhecer o que é conhecer Deus. As coisas boas que acontecem na vida também, quer sejam prosperidade financeira, felicidade, vitórias, não querem dizer também que nós conhecemos Deus. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, amoroso, e Ele nos dá muitos presentes. Mas nessas questões, vários dos programas de mídia, de televisão e os pregadores que você vê ao redor talvez estejam enganando você. O fato de você receber grandes coisas, receber benesses, milagres acontecerem, talvez a impressão de que estão sendo abençoados por Deus, isso não significa que você conhece a Deus. Uma espiritualidade verdadeira é aquela que conhece o Deus Criador. Mas me parece que esse Deus falado, exaltado nos corredores dos nossos templos, nas comunidades, nos programas de televisão, na mídia, é muito diferente do Jesus Cristo Deus da Bíblia. É um vulto de Deus, uma representação tanto que gnóstica de Deus, um reflexo do nosso próprio psique, um eu self fantasiado por desejos, por máscaras, por sentimentos e filosofias humanas. É um Deus vagamente esboçado na nossa mente, meio Zeus, meio orixá, em que nós dizemos, se Deus quiser, que Deus abençoe, mas isso não tem nada a ver com Deus Jesus Cristo. Nós criamos, às vezes, um Deus parecido com um velhinho de longa barba branca, tipo aquele que vai no shopping na época do Natal, um verdadeiro Papai Noel, gordo e bonachão. Outras vezes a gente projeta no Deus aquela bondade de uma vovó que engorda, que mima os seus netinhos. Isso não é Deus. Isso não é Deus, não é o Deus verdadeiro. Então muitos de nós que estão talvez frios, espiritualmente apáticos, e enfrentando uma série de sintomas de sofrimento, de dor, é porque não tiveram uma visão verdadeira de Deus, não conhecem Deus, a pessoa de Deus. Estão aí envolvidos numa religião consumista, vaidosa, encharcada com o próprio entretenimento
e buscam em vão uma paz interior, porque não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus que transforma, que muda. Gente, lembrem daquele antigo epigrama judaico: Deus não é um tio velhinho e bondoso, ele é um terremoto. Deus é grande, Deus é altíssimo. Talvez a gente precise rever um pouco mais essa visão de Deus. E uma das formas de fazer isso é na relação pai-filho. Deus é um pai amoroso, Deus é um pai querido, e às vezes quando a gente vê os esforços dos filhos para satisfazerem seus pais, as boas ações que eles estão mesclados ao medo do inferno, ao receio de que o papai pare de amar, e a gente às vezes acaba tratando o nosso Deus Criador como se fosse simplesmente um pai. Essa visão de um Deus Pai na mente, a gente busca, a gente procura nossos direitos, e às vezes como uma criança tratada com excesso de mimo, a gente bate o pé, reclama quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente fala alto, a gente está inconformado com as situações da vida, e a gente mistura os nossos próprios interesses com a visão verdadeira desse pai amoroso bíblico. E às vezes esse pai é muito diferente daquele pai que nós tivemos. O Deus da Bíblia é o Deus de amor. Eu já falei sobre isso nas palavras de Brennan Manning. O esplendor do coração humano que confia em ser amado por Deus dá a Deus mais prazer que a Catedral de Westminster, a Capela Sistina, a Nona Sinfonia de Beethoven, os girassóis de Van Gogh, a presença de 10.000 borboletas ou o cheiro de 1 milhão de orquídeas florescendo. Porque Deus é um Deus amoroso, e esse Pai amoroso é milhões de vezes melhor que o melhor Pai do mundo. Nada poderá mudar o seu amor por nós. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo. Eu espero vê-lo na próxima segunda-feira.